Então, o crente no Senhor Jesus, ele tem que partir para o original. Amém? Amém. Não para o texto adulterado. E nós queremos falar nesta tarde sobre o perdão, o presente de Deus para o casal. Amém? Amém. Perdão, o presente de Deus para o casal. Mas eu vou fazer uma introdução falando do que mais pesa dentro da vida de um casal. E nós não vamos entrar em detalhe, mas existem vários tipos de adultério dentro da vida conjugal, do casal. Existe vários tipos de adultério que não se refere a sexo, que é você adulterar a sua responsabilidade, o seu compromisso na qualidade de esposo ou de esposa, de pai e de mãe. Amém? De pai e de mãe. E nós vemos hoje a nossa sociedade, vendo os princípios da família, está totalmente adulterada. As crianças hoje estão crescendo fora de tudo aquilo que Deus determinou que ela crescesse. E a Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, o certo não desviará dele. E nós vemos que as crianças de hoje, elas estão crescendo totalmente fora dos princípios qual Deus determinou que elas fossem criadas. E tudo isso é um adultério que implica o original da palavra família. Porque a palavra família nos significa relacionamento íntimo. Amém? Então, se nós falarmos aqui de uma família bem ajustada, entre marido, mulher e filhos, então, ali dentro daquela casa, todos têm conhecimento de tudo que acontece. Amém? E por isso a palavra família se define relacionamento íntimo, aonde a gente tem conhecimento de tudo que acontece dentro daquelas quatro paredes. Então, só que este relacionamento íntimo hoje, ele está totalmente adulterado na família. Os pais não estão sabendo o que a filha está fazendo, ou o que o filho está fazendo, principalmente na modernidade hoje, com o celularzinho, né? A filha, a 50 metros longe do papai e da mamãe, ela está ali com o celular perguntando que o pai e a mãe não estão sabendo o que vai acontecer através daquela ligação celular. Então a família, ela está adulterada. Amém? Ela está adulterada em todos os princípios dados por Deus da família. Vamos orar. Maravilhoso Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, prepara o nosso espírito, o nosso coração para esta tarde. Quando nós queremos falar ainda dentro dos princípios da família, que pretende prosperar e crescer e se multiplicar, porque esta é a ordenança e a tua promessa para a família. Então coloca a tua mão, Deus, sobre os irmãos, esses casais aqui representados agora, que recebam a tua palavra, que tenham um entendimento nítido da tua vontade, do teu propósito, para que a família possa prosperar nos caminhos que o Senhor determinou para elas. E assim nós agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Podem sentar. Então, começando do marido e a mulher, do casal, a mais íntima comunicação entre um homem e uma mulher se dá por meio do sexo. O Antigo Testamento usa o termo conhecer. Amém? Quando se refere ao lado sexual.
demonstrando que o ato em si envolve a pessoa toda, o ego, completa a personalidade inteira, e que este é o meio pelo qual o ser humano se revela mais completamente do que é possível em qualquer outra relação entre duas pessoas. E isso foi instituído por Deus na criação. Quando Deus criou o homem e mulher, nos criou. E Deus nos abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus já havia criado todos os animais, cada um segundo a sua espécie, e alguns eram hermafroditas, isto é, tinha 2 órgãos de reprodução, masculino e feminino. Se quisesse, ele poderia ter criado o ser humano androgino, mas Deus preferiu criar homem e mulher. Amém? Homem e mulher. E no registro da formação da mulher está escrito: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mais tarde o apóstolo Paulo explicou que é por meio do ato sexual que o homem e mulher se tornam uma só carne, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Portanto, Deus nos criou seres sexuais e ordenou que marido e mulher vivam a sua sexualidade. O ato sexual entre marido e esposa foi instituído por Deus e aprovado por Ele. O livro de Provérbios está repleto de expressões que incentivam o marido a ter relação sexual com a esposa. Veja, por exemplo, este conselho: alegra-te com a mulher da tua mocidade, goza de amores e gazela graciosa, sacie-te com os seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Provérbios 5, 18, 19. E o autor da epístola aos Hebreus declara: digno de honra é que todos sejam matrimônio, bem como leito sem marca. Mas Deus não se limitou a criar o sexo. Ele também estabeleceu as normas para que a vida sexual dos seres humanos. Vejamos agora algumas normas. Então preste bem atenção. Deus criou o sexo e deu liberdade ao homem e à mulher na qualidade de marido e esposa, total liberdade para praticar. Mas em segundo lugar, ele determinou regras e limites. Amém? Regras e limites para que eles pudessem viver de uma maneira plena e evitando várias consequências dentro do casal. Nós notamos que Deus leva muito a sério a parte do sexo. Os irmãos da igreja estão cansados de ouvir esse texto, que eu acho ele muito importante, quando diz assim: todavia perguntais, por que o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança? Não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava espírito? E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos
vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade, pois eu detesto de vós, diz o Senhor Deus. Amém? Amém. Então nós notamos aqui, a princípio, Deus falando, Ele não fez duas mulheres para um homem, e nem fez dois homens para uma mulher. Aqui, que Deus fez um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. E o que passa disso aqui pode gerar grandes consequências. Amém? Pode gerar grandes consequências. Então nós precisamos realmente estarmos muito ligados a essas coisas que pode realmente tirar a alegria, tirar a paz e a felicidade do casal. Nesta frase que nós colocamos aqui, o casamento foi instituído por Deus para a felicidade. Amém? E não para a desarmonia, e não para descontentamento, não para que haja briga. Então o apóstolo Paulo convida a nós a termos um procedimento. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Amém. Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, aqui a Bíblia está dizendo que nós devemos ter um caráter, nós devemos ter princípios de vida, de tal forma que nós venhamos a viver aqui como filhos de Deus. Amém? Como filhos amados. É preciso então que a igreja, nós que precisamos ver uma mudança na nossa sociedade, é que as pessoas passam a ver em nós um povo transformado, um povo de princípio, um povo que tem caráter. Amém? Um povo que tem caráter. Quando eu acabei de ler aqui, citando Hebreus, no capítulo 13, então nós notamos aqui algo muito importante que um casal precisa raciocinar muito bem, quando diz aqui: honrado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. Quer dizer, a palavra mácula significa algo puro, amém? Algo santo. Um leito aonde o marido é fiel e a esposa é fiel. Então vamos continuar o versículo. Pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Então, um homem ou uma mulher que desvia o seu pensamento para outro ou para outra, então essa pessoa já está determinada que ela agora está debaixo do juízo de Deus. O juízo de Deus. E se estamos debaixo do juízo de Deus, então é preciso refletir a nossa vida. Amém? É preciso analisar quem somos nós diante de Deus e diante da sociedade que vivemos. Em Apocalipse capítulo 21, está escrito no versículo 8: mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e fogo, que é a segunda morte. Que é a segunda morte. Então nós vemos aqui uma palavra
chamando a atenção do ser humano, falando do seu futuro, e o que ele está preparando para o seu futuro, amém? O que ele espera no seu dia de manhã. E também aqui no capítulo 22 diz assim: ficarão de fora os cães. Essa palavra cães aqui se traduz como filhos da desobediência, amém? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Tudo que ama e pratica a mentira. Por que eu estou usando esse versículo bíblico? Porque num casal aonde um não respeita e não é fiel ao outro, principalmente na área de sexo, nós sabemos que dentro daquele casal existe uma verdadeira guerra, amém? Ali realmente tudo se transforma em confusão, e é algo tão terrível numa família, que o problema não atinge só o casal, mas atinge os filhos. Atinge os filhos. Eu me lembro de uma moça que a gente orou por ela. E ela estava possessa de demônio. E depois que o demônio saiu dela, a gente conversou com ela, pediu que ela abrisse o coração e falasse o que estava dentro dela. Ela disse para mim: pastor, o meu pai arranjou uma amante, está morando com outra mulher também. E sabe o que meu pai faz? Ele tira as coisas de dentro da nossa casa e leva para dar para essa outra mulher. E aquela moça, aquela jovem, talvez, me parece que ela tinha uns 15 anos, ela entrou num nível de depressão tão grande, de revolta, de saber que o seu pai estava tendo relação com outra mulher, e além disso, tirava as coisas de dentro da própria casa para dar para outra. E aquela família virou um inferno. Então, o Senhor Jesus adverte, dizendo: olha, eis que cedo vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém? Eis que cedo vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então nós precisamos realmente preparar a nossa vida, estar ligado a tudo que determina o nosso futuro. Amém, irmãos? Amém. O Senhor Jesus falando também do reino dele, ele diz: ali não haverá jamais maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, nas suas frontes estará o Senhor, e ali não haverá mais noite, não necessitarão mais de luz, nem de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus, os anunciará e reinarão pelo século. Amém? Amém? Então há uma promessa de Deus para os seus filhos. Há uma esperança para aqueles que querem viver como está determinado na palavra. Agora passamos a viver novidade de vida. E também diz que
para aqueles que estão em Cristo Jesus, eles se tornarão nova criatura, amém? As coisas velhas já passaram e agora tudo se faz novo. Faz novo. Eu conversava agora há pouco ali com o irmão ali atrás, com a esposa dele, e eu estava contando alguma coisa da minha infância até meus 17 anos, e contei a história do meu tio, que eu trabalhava com ele, falei alguns detalhes só, pouca coisa, mas eu falei. Então, naquela época, a linguagem do meu tio era assim, que mulher, cachaça e cadeia foi feito para homem, e não se dava desaforo para casa. E a gente tinha que ter revólver na cintura, a gente tinha que fazer treinamento de tiro para saber atirar. E depois, eu não aceitei o tipo de vida, e graças a Deus que ao completar 18 anos de idade eu aceitei Jesus. Não me envolvi com aquela situação e muita coisa mudou na minha vida. Mas depois o filho do meu tio tombou um carro, matou 2 moças, inclusive uma delas era a namorada dele, uma outra ficou muito machucada, e o carro deu perca total. Depois ele atropelou uma criança, que deu problema sério com meu tio, o tratamento daquela criança. Depois ele vai com o colega dele, com a boate que tinha lá em São Silvano, e diante de uma mulher, ele, para se engrandecer, o colega de trabalho dele era de cor escura, ele era negro, e fazendo vantagem perto da mulher, arrancou do revólver, se preto e pouco, a gente faz assim, foi na barriga do colega dele, meteu fogo. E ele teve à beira da morte, E meu tio gastou muito dinheiro para cuidar daquele homem, até que ele se recuperou de novo, levou uns 2 anos para voltar a trabalhar. E meu tio muda para Vitória, e o filho dele pega o carro para ir num churrasco, entrou debaixo de uma basculante da prefeitura, morreu na hora. E no passado muito tempo, meu tio saiu para caçar aqui para de Aracruz, e o médico disse para o meu tio: não beba cachaça, não ponha cachaça na boca, você vai morrer. Mas não deu outra coisa, chegou lá, saltaram no local lá, e aí o colega disse: pai, a gente vai tomar uma cachaçinha, para a gente entrar na mata aí e tal. E aí cada um deles tomaram uma cachaça. E só viu quando meu tio balançou assim, caiu para trás morto, nem piscou o olho. E a cachaça matou ele. Então estou mostrando isso aqui para mostrar aos irmãos que nós precisamos entender e saber quem somos nós e nos libertar de maldições que nos destruam. Amém? Nos destruam. Então, a mentalidade do meu filho, criou um filho rebelde, que morreu drasticamente depois de tirar a vida de pessoas, ele morre também naquela situação. Como nós estamos falando de família, eu usei essa introdução fora do estudo que eu vou dar, para mostrar para os irmãos que nós temos que parar para refletir. Amém? Nós temos que parar para analisar o dia de amanhã da nossa vida. Hoje pode estar muito bem, mas amanhã não. Então eu quero falar sobre o presente, o perdão, o presente de Deus para o casal. Fale todo mundo comigo: o perdão, o presente de Deus, para o casal. Então o que é que eu quero chegar à conclusão? Nós temos que ter uma nova vida, amém? Tem que ter uma nova vida. O apóstolo Paulo, testemunhando da fé cristã e falando de uma sociedade corrupta e perversa, adúltera,
eles tal qual éramos nós. Amém? Então Paulo estava dizendo, nós saímos de lá dessa situação, mas hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então, nós temos que ver qual é a decisão que nós vamos tomar a partir de hoje. Por que a expressão hoje? Porque está na palavra de Deus. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Então, Mateus 18 fala da misericórdia de Deus. Deixa eu ler o texto. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta ao seu servo, e tendo começado a tomá-lo, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, mas não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que tinha, e que se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O Senhor daquele servo, pois movido de compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. Perdoou-lhe a dívida. Aqui nós vemos uma atitude de perdão. Amém? Mas qual é o verdadeiro perdão? Qual é o verdadeiro perdão? Baseado em Filipenses capítulo 3, versículo 13, esquecer. Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante. Amém? Então o perdão parte da palavra esquecer. Amém? Esquecer. Não se toca do que aconteceu até hoje, porque a partir de hoje a verdade é outra. Amém? Então, ele diz aqui: deixar para trás, prosseguir para o alvo. Amém? Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Deixar para trás e prosseguir para o alvo. Eu ontem mencionei, na palestra que eu dei ontem, que o compromisso define um alvo a ser alcançado. E por causa deste alvo a ser alcançado, é que você consegue vencer os problemas do dia a dia, porque você tem um alvo a alcançar. Amém? Então nós precisamos ter um alvo. Isaías 43 fala: não recordar, não trazer a memória. Amém? Não trazer a memória. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho deserto e riso eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não lembro. Então o Senhor Deus, Ele está falando, quando nós vamos a Ele, quando nós nos colocamos diante dEle, Ele perdoa e coloca o seu passado no esquecimento. Amém? No esquecimento. Se Deus coloca no esquecimento, por que nós não? Por que viver mastigando as coisas que passaram, principalmente as negativas? Nós temos que viver
as coisas boas, amém? Então aqui o Senhor Deus se coloca como Deus que esquece e que apaga. É preciso então que a igreja, que o povo, que o casal, como nós estamos aqui voltados para a palavra casais, então vida conjugal, se descubra uma maneira de melhorar e de perdoar. Porque uma coisa é perdoar e a outra coisa é se consertar. Então, a gente precisa estar preparado para perdoar. E quem recebe o perdão tem que estar preparado para se consertar, para não voltar a praticar a mesma coisa. Aliás, baseado no apóstolo Paulo, como que ele registra a palavra perdão? O Senhor Jesus também deixa claro. Jesus, não volte a praticar. Amém? Então, o perdão, para que ele seja real, é não voltar a praticar aquilo pelo qual você foi perdoado. Amém, meus irmãos? Então, se não se volta a praticar, é porque também no coração não recebeu perdão. Primeiro, você tem que entender, Deus perdoa, mas você recebe o perdão. É como está escrito a questão da salvação da alma, na salvação da sua alma. Ele diz: peleja a boa peleja da fé, tome posse da vida eterna, para a qual foste chamado. A vida eterna te pertence, ou você toma posse dela? É outra. Amém? É outra realidade. Uma, você é convidado para a eternidade com Cristo. E a outra é você tomar posse, como está escrito em Efésios capítulo 2:8: pela graça sois salvos por meio da fé, se não vem de vós é dom de Deus. Quer dizer, a salvação é um presente que você não merece, mas Deus colocou à sua disposição. É como eu pegar esse relógio aqui e falar: Ildes, é seu, está aqui, é seu. Mas ele vai embora e larga aqui. Ele rejeitou o presente. Amém? Era dele. Foi dado, mas ele não levou. Ele não levou. A salvação é a mesma coisa, é um presente de Deus. Jesus pagou a sua dívida na cruz do Calvário. Agora você prefere carregar a dívida nas costas, é problema seu. Você prefere continuar com ela, é problema seu. Então vamos lá. Então eu estava aqui não recordar causas de não perdoar. Amém? Nós vamos entrar agora. Causas de não perdoar. É aqui que a coisa pega. A gente conversa com muita gente que tem mágoa no coração, tem ressentimento no coração, tem ódio. E quando a gente fala de perdão, ele, pastor, eu nunca mais quero ver aquela pessoa na minha frente. Quantos respondem desse jeito? Não dá, não dá. Deus me livre, fulano de tal. E quando a pessoa fala assim, o maior problema não está na pessoa que ofendeu, mas está nele mesmo. O maior problema é ele mesmo. Quem não tem dentro de si um espírito de perdoar, o maior problema está dele. É por isso que a Bíblia não cobra de você ir pedir perdão. O que a Bíblia cobra é que você deve perdoar. Alguém diz: pastor, eu posso até perdoar, mas se ele vier me pedir perdão. Por quê? Porque ela não quer perdoar. Ela não quer perdoar. Então ela diz assim: pastor, eu posso
O dia que ele me pedir perdão, tudo bem. Mas se não vier pedir perdão, deixa para lá. Mas a Bíblia ensina o contrário. Amém? Diz que devemos amar os nossos inimigos. Amém? E orar por eles. Então eu estou aqui, causas de não perdoar, baseado no Salmo 32. Enquanto guardei silêncio, consumi-se os meus ossos, pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de êxtase. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri, disse eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti, há tempo de poder achar, no transbordar de muitas águas, estas a ele não se chegarão. Amém? Tu és o meu esconderijo, preserva-me da angústia, e de alegres cântico de livramento me cerca. Me cercas. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e aconselhar-te-ei, tendo-te sobre a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, e de outra forma não se sujeitarão. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós justos, e cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Então no versículo 3, quando ele diz aqui dos seus ossos, amém? Dos seus ossos. Então, ele estava falando do quê? Ele passou a ter artrite, né? Que passa a doer para tudo quanto é lado, né? Isso dói junta, dói aqui, dói não sei mais aonde. Então, em segundo lugar, úlceras, estresse, insônia, enxaqueca, essas coisas vêm acontecer. No versículo 4, ele fala de crise familiar, pecado, disputas, ciúmes, rebeldia nos filhos, crise financeira, dívida, desemprego, irritabilidade, ira e amargura. Amém? Então, aonde não existe perdão, essas coisas se acumulam ali. Essas coisas se acumulam ali. E a coisa começa a debandar de tal forma. É como se você olhar um carro sem freio por baixo. Eu me lembro de uma vez, eu tenho experiência de carro sem freio. Ainda bem que meu pai foi muito artista, hein? Meu pai foi muito artista. Deus abençoou ele naquela hora. Nós estávamos subindo no morro, o caminhão. Quando chegava em cima, a ponta da carcaça estourou. A polca que segura, tem uma polca que prende, que trava os rolamentos, aquela polca, não sei o que aconteceu, ela soltou. Aí o pneu saiu um pouco para fora assim, ó. Aí a bengala soltou lá do diferencial. E no soltar, então a cinta de freio saiu do tambor, o carro perdeu o freio, não tinha freio mais. E o carro voltou de reto no morro abaixo, uma distância de uns 500 metros. E Deus foi tão bom que a bengala também não acabou de soltar. E o papai conseguiu dirigir aquele carro de ré, o morro abaixo, sem ter como parar e não dentro daquele carro. E foi.
uma distância de mais de 500 metros, o papai dirigindo o carro de ré e não saiu da estrada. E não aconteceu nada de ruim com a gente. Então, eu vi também o que é você estar dentro do carro, você perde o freio, não tem como parar. Como parar, é terrível. Um dia, eu estava saindo de Mantena com a Mercedes, e na saída de Mantena tem um toque para subir assim, ó. E lotar de café. E eu estava dirigindo o carro. Naquele dia, como Deus foi bom também, e tem coisa que não é a gente, é Deus mesmo. E quando eu já estava quase no toque em cima, no meio do morro, mais ou menos, eu havia botado a primeira no carro. Se tivesse quebrado na hora que eu botei a primeira, tudo bem, mas não. Chegando em cima, mas tinha um negócio da estrada que o carro fez assim, ó, no meio buraco. Aqui que o carro balançou bem, cara. E o carro rodou. E eu imediatamente joguei o carro, a carroceria do barranco, e bichou no barranco assim, tinha uma valeta, o pneu fundou dentro, o carro parou ali, não estragou nada, só arranhou a pintura da carroceria do carro um pouquinho, só. Mas se aquele carro desce de morro abaixo toda a vida, só Deus sabe o que podia acontecer. Então, tem momento que você para numa situação que você não tem freio. É como um carro sem freio. Amém? E você não sabe o que você vai fazer, a não ser tentar as suas habilidades confiando em Deus para evitar o pior. Amém? Para evitar o pior. Então nós precisamos aprender alguma coisa que tira a família como um carro sem freio. Quando a crise do pecado entra dentro dessa casa, aí vem a disputa, vem o ciúme, vem rebeldia nos filhos, crise financeira, desemprego, irritabilidade, ira, amargura e outras coisas mais. Amém? E essa casa, é como eu ouvi um pai de família esses dias atrás falar assim: a minha casa se transformou no inferno. A minha casa se transformou no inferno. Então eu notei que aquele pai está cheio de amargura, ele está com sentimento de alma, ele está realmente sem destino, como diz, sem saber o caminho que toma. E a única saída daquele pai, que é uma pessoa até amiga da gente, seria se ele tomasse uma posição de aceitar Jesus como Salvador. Amém? De tomar uma posição de Jesus como Salvador. Então assim acontece, mas nós precisamos lembrar que tudo tem um tempo determinado. Aqui no 32 diz assim, que há um tempo. Isaías 55, 6 também diz que há um tempo, amém? Determinado para você buscar socorro. Depois não adianta mais o socorro. Não adianta mais socorro, já perdeu tudo mesmo. E alguém, muitas vezes, através de acidente, até que o socorro chega, já passou da hora, não adianta mais. Então, aqui no versículo 34, 35 do livro de Mateus 18, diz assim: indignado o seu Senhor o entregou ao verdugo, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes a cada um a seu irmão. Amém? Então aqui o Senhor Jesus diz: se nós não perdoarmos o nosso irmão, se não perdoar a esposa, se não perdoar o marido, o pai ou o filho, aí está dizendo, o vosso Pai vai te entregar. Verdugo significa um policial covarde.
como está escrito em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, vocês querem ver aqui? Vou mostrar para vocês. A partir do versículo 1, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem bem, mas para os que fazem mal. Queres tu, pois, temer a autoridade, faz o bem, e terás o louvor dela, porquanto ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizer o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Diz que eles são vingadores. Dependendo do tipo de crime que você praticar, misericórdia cai igual na mão do policial. Até você chegar na cadeia, você já levou pancada dos 4 lados. Até você bater na mão do delegado, aí você ainda está um sujeito lá de madrugada, vai um policial lá onde você está e lá e te rebenta. Você só se salva mesmo um pouco melhor quando vai parar na mão do juiz. E aqui o Senhor Deus disse: olha, eles são vingadores em ira. Eles não têm misericórdia, não. Eles estão pouco importando o que está acontecendo com você. E muitas vezes eles nem olham se você é culpado ou inocente. Às vezes nem tem certeza se é você mesmo, já está metendo o pau. Fala a verdade, mas foi você. O pau come. Até provar que você é inocente, já está arrebentado. Então Deus diz que eles são vingadores em vidas. Amém? E por isso é necessário que pratique o bem. Então a quem devemos perdoar? A quem devemos perdoar? Interrogação agora. A quem devemos perdoar? Esposos. Aí começa gritaria, desconsideração, falta de ternura, aborrecimento, adultérios, maltrato aos filhos, muito trabalho, cansaço, irresponsabilidade, perda de tempo, amigos, ciúmes e etc. Esposas, zombaria, aborrecimento, descompromisso, demora, cansaço, fragilidade, descuido dos afazeres, falta de apoio, queixa sobre os filhos, gasto desnecessário, falta de cuidado pessoal, fragilidade na relação sexual, ciúmes e etc, etc. Então aqui nós estamos tentando ver no quadro do marido e da mulher. O que você precisa perdoar? E do outro lado, o que você precisa de perdão? Porque quem quer o perdão é porque está disposto a consertar. Amém? Amém. Porque está disposto a consertar. E a quem ou o que você precisa perdoar? Então é preciso que cada casal sente. Os estudos que nós já lemos falam da necessidade da comunicação do casal. A esposa vira para o marido e diz para ele:
O meu problema está aqui, eu estou sofrendo nessa área, nessa. E o marido fica para ela, e eu nessa. Os dois têm que abrir o jogo e falar um para o outro, aonde está machucando, amém, irmãos? Aonde a coisa está pegando. E agora os dois se humilham. E o marido vira para a esposa, pois em nome de Jesus eu vou mudar de vida. Eu vou procurar compreender a sua realidade. E vou procurar ajudar você nesta área. E aquilo que eu precisar mudar para que você viva bem, eu vou fazer. E a esposa, pela mesma forma, olha, da minha parte, o que eu precisar mudar para que você esteja bem, eu vou mudar. E ali acontece o quê? Um conserto. Ali agora entra a vontade, o perdão e a vontade de ser perdoado. Amém, irmãos? E a vontade de ser perdoado. Depois vem, filhos necessitam receber perdão, maus estudos, inquietude, desobediência, rebeldia, indisciplina, falta de entendimento. Então, filhos precisam receber perdão. Então, principalmente aqui entra na área do adolescente. Amém? Entra na área do adolescente. Porque uma pessoa, depois dos 18 anos, ele está apto para saber como respeitar pai e mãe. Ele já sabe como ele se deve comportar diante do pai e da mãe. Ele já sabe aonde ele está realmente errado. E ele precisa então agora haver aqui um consenso entre esposa, esposo e filhos, para que haja harmonia, para que cumpra a palavra inicial que eu disse, que a família significa relacionamento íntimo, aonde todos sabem o que está acontecendo naquela casa. Amém? A mãe sabe qual é o problema que o filho está tendo, que a filha está. Então ali há um conhecimento de causa. Então há ali, uma outra palavra, uma intimidade. Amém? Uma intimidade de saber o que está acontecendo. Então nós precisamos, então, entendermos o que significa perdoar. O que significa perdoar? E justamente a vitória de um ser humano está em perdoar. A riqueza de uma pessoa está em perdoar. Agora, por causa da fragilidade, não pode ser assim. Então o Carlito entende que a riqueza da Rosemary, se ela está pronta a perdoar suas falhas, e como ela está pronta a perdoar, ele está pronta a continuar errado. Será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Não. Para tudo tem limite. Amém? Para tudo tem limite. Então é preciso tomar uma decisão hoje. Então, pais, irmãos, familiares, amigos e colegas, está tudo dentro de um contexto de um relacionamento aonde gera ciúme, mágoa, ódio, inveja e outras coisas. Então nós vivemos, você nota que você não está só ligado ao familiar, mas você está ligado a colega de trabalho e outras pessoas. Mas a palavra de Deus fala no Salmo da seguinte forma: aonde está o verdadeiro problema? Aonde está o certo da situação? Onde está o coração do problema? Que é o centro. Olha lá o que diz a Bíblia. Pois não é um inimigo que me afronta, então eu poderia suportá-lo. Nem um adversário que se exalta contra mim, porque dele poderia esconder. Amém? Então aqui a Bíblia diz o seguinte: Carlito tem lá os colegas do trabalho. O seu problema não está lá não. Amém? O seu problema está ligado lá. Você afasta.
também para lá e pouco. Mas dentro de casa você não tem como afastar. Amém? Ali está unido. Então, a palavra diz que não é o adversário, não é o inimigo, e se levanta contra mim, porque eu poderia esconder dele. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo, conversávamos juntos tranquilamente, e em companhia andávamos na casa de Deus. Amém? Então você vê onde está o verdadeiro problema. Então você nota, nós vivemos dois problemas. Dentro da casa, dentro de casa, mulher, marido e filho. E o segundo problema está dentro da igreja. Amém? O segundo problema está dentro da igreja. Como que nós nos relacionamos? Como que nós aqui estamos habilitados a respeitar o outro, perdoar um ao outro, nos consertarmos? Então nota que o problema tem dois lugares sérios na vida do homem, que é na comunidade da igreja, que é a igreja, e dentro da sua própria casa. E Jesus falou isso também, que o maior inimigo do homem está dentro da sua própria casa. Amém? Então, aonde nós precisamos chegar? Ao confessarmos a falta de perdão, recebemos o seguinte benefício. No Salmo 32, mostra o seguinte: confessar e falta de perdão, o que você vai receber? Então no Salmo diz o seguinte, nós já lemos o Salmo: pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti, há tempo de poder achar. Amém? Então começa um princípio. Todo que é piedoso ore a ti, há tempo que se pode achar. Há tempo que se pode achar. Em segundo lugar, ele volta para Deus e diz: tu és o meu esconderijo, preserva-me da angústia, e de alegres cânticos de livramentos me cercam. Aí ele diz: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, aconselhar-te-ei, tendo-te sob minha vista. Você nota que Deus diz: você vai estar na minha vista. Amém? Eu vou estar olhando para você. Não sejais como um cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabeça e freio. Nós temos que aprender a nos governar, amém, irmãos? Então diz o texto: você não pode ser como um cavalo, uma mula, que depende de freio. Já pensou? Carlito, meu discípulo, e eu estava vigiando Carlito, acompanhando Carlito. Carlito, por que você falou isso? Carlito, por que você fez isso? Não, tem que ter maturidade, amém? Sabe onde põe o pé, sabe o que fala, sabe o que pensa. Então nós vemos que o problema que nós enfrentamos, que é o alicerce da construção, está dentro da família, está dentro de casa. Não está lá de fora, não, lá de fora é fácil resolver. Eu tenho pessoas que são meus amigos, de verdade. Só na hora que eu for, bom dia, boa tarde, meu trabalho, ó. Eu sei que não dá para andar com eles.
Eu sei que não dá para conviver com eles. Eles me consideram, mas eu não posso aceitar a consideração deles, porque na boca deles só sai coisa que ninguém quer ouvir. Amém? Ninguém ouviu. Então deles eu me livro fácil, mas eu não consigo me livrar daqueles que estão dentro da minha casa. Então essa é a realidade de cada um de vocês. Você não consegue se livrar daquele que está dentro da sua casa. E esse aquele é a esposa, o esposo, filhos, genro, neto, vai por aí fora. O papai, quando faleceu há 1 ano e 8 meses atrás, ele tinha neto, bisneto e tataraneto, né? E tudo ali entrava dentro da casa do meu avô. Estava lá, dentro da casa do pai, do meu pai. Dentro da casa do meu pai. E eu não lembro que tinha neto. Era um problema quando chegava dentro da casa do meu pai. Era um problema. Primeira coisa, ela entrava dentro da casa do papai e sentava no telefone. E ali telefonava para quem, não sei mais quem, para quem, não sei para quem. Está entendendo? E no final do mês a conta do telefone do papai vinha lá no telhado. Então, era um problema. O papai não queria assim, o papai nunca foi de negar e maltratar as pessoas. Mas aí vem agora as filhas e outras. O senhor não pode aceitar isso? Como é que pode? Então você vê, como a neta não podia sair fora. Depois vinha a bisneta. Você está entendendo como é que a coisa funciona dentro de casa? É assim. Nós vivemos essa realidade. Amém? Nós vivemos essa realidade. Cada um tem que botar a mão no peito e dizer, eu vivo essa realidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Então, proteção sobre os filhos, nosso lar, nossas finanças, libertação, rompe-se as prisões familiares, como o Salmo 32 fala. Proteção para não cometer erro, está baseado no Salmo 32. Como conduzir nosso relacionamento e como educar os nossos filhos, versículo 9. Então, para encerrar o Salmo 32, diz assim: Deus nos dará novas oportunidades, amém? Deus nos dará nova oportunidade. Nossos lares terão felicidade e alegria. Fique de pé. O Senhor Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Amém? Amém. Então você vai falar comigo assim: Deus me dará novas oportunidades. Meu lar terá felicidade e alegria. Levanta as mãos para cima assim e diga: graças a Deus. Porque Deus me amou de tal maneira.